Bom dia a todos, eu sou Lucy Souza, presidente do Conselho de Administração da PMEC Brasil, Associação dos Analistas e Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais Brasileiro, e é com muita satisfação que estamos fazendo a primeira reunião em parceria com a Cury, e queria apresentar os componentes da mesa. Então, a Cury Construtora Incorporadora S.A., ela faz parte do Novo Mercado, e compõe a mesa Ronaldo Cury de Capua, presidente do Conselho de Administração e diretor de Relações com Investidores, Relações Institucionais e Crédito Imobiliário. Nádia Santos, gerente de Relações com Investidores. Eu parabenizo e agradeço a presença de todos aqueles que nos acompanham e passo a palavra para Ronaldo Cury para iniciar a apresentação. Bom dia a todos, obrigado Lucy, obrigado Gustavo, para nós da Cury é um prazer estar aqui com vocês, fazendo a nossa primeira reunião. Antes de começar a nossa apresentação institucional aqui, queria passar para a Nádia também, no nosso time de RI, para dar um oi e convidar vocês aí que tenham dúvidas e queiram conhecer melhor a nossa história. Nádia, por favor, passa seus contatos aí, se coloca... Bom dia. Com certeza. Bom dia a todos. Um prazer para a gente estar participando dessa reunião com a PMEC. O RI da Cury se coloca totalmente à disposição. Nós temos basicamente dois pontos de contato: o nosso site de RI, que é o ri.cury.net, e o nosso e-mail, que é ri@cury.net. Então, estamos à disposição a receber todas as dúvidas de vocês. E, por favor, Ronaldo. Obrigado, Nádia. Gustavo, acho que vamos passar pela apresentação institucional, por favor, e a gente passa rapidamente pela apresentação institucional e depois a gente abre para perguntas e respostas. Gustavo vai nos apoiar aqui com a apresentação. Pode passar, por favor. O próximo, por favor. Bom, a Cury é uma das líderes do segmento, né? A gente trabalha... É uma construtora que trabalha com edificações residenciais, focada aí na baixa renda, em produtos na baixa renda. A gente trabalha prioritariamente nas regiões metropolitanas de São Paulo e do Rio de Janeiro. A gente tem mais de 60 anos de experiência fazendo a mesma coisa, ou seja, são muitos anos construindo para baixa renda. Baixa renda está no nosso DNA. A gente tem um portfólio de 5 produtos que passam aí por todas as faixas do programa habitacional, Minha Casa Minha Vida, e até um degrau fora. Tá? E há 60 anos a gente trabalha nesses 5 produtos. Tá? A gente tem uma disciplina financeira, a gente trabalha com crédito associativo. Quem quiser conhecer mais sobre a nossa empresa, sobre o nosso modelo de negócio, vale a pena se aprofundar no crédito associativo, no nosso site, nas nossas apresentações, tem bastante coisa falando do crédito associativo. Se alguém tiver dúvida também pode nos acionar, mas o nosso modelo de negócio, ele funciona, a gente conseguiu criar aqui um asset light que funciona muito bem, né, porque a gente tem muita disciplina trabalhando em cima do crédito associativo. Comprando bem o terreno, vendendo rápido, repassando esse cliente para o banco, avançando bem nas obras, no preço, no prazo, na qualidade, mantendo o preço, prazo e qualidade, garantindo bons resultados nesses empreendimentos, que dá bons resultados para a empresa, gerando caixa sempre e pagando bons dividendos aí para os nossos acionistas. Na parte de baixo, desculpa, só volta lá, por favor, Gustavo. Na parte de baixo, a gente mostra aí o nosso crescimento nos últimos anos. A Cury é uma empresa listada desde 2020, de lá para cá a gente entregou tudo aquilo que a gente prometeu no nosso IPO, até um pouquinho mais. A prova está aí na tela, né? Então a gente mostra a evolução dos nossos lançamentos, o histórico aí de lucro, o nosso ROI, que bateu 60%, tá? E os dividendos que foram pagos, né? Como é que foi a política de dividendos aí pagas pela empresa. A gente gosta de pagar entre 60% e 70% do lucro todo ano. Ano passado foi possível pagar até um pouco mais, foi um ano excelente de geração de caixa, a gente conseguiu pagar um pouco mais. Pode passar, Gustavo, por favor.
Então, antes de falar um pouco aí do que a gente faz, só falar um pouco do ano de 2023. O ano de 2023 foi um ano incrível para nós, tá, cara? A gente está muito orgulhoso do que a gente fez no ano 2023, né? A gente teve recorde de lançamentos, então a gente lançou 4,4 bi, vendeu 4,1 bi, teve recorde em repasses, que é quando a gente repassa o cliente para o banco, as nossas obras andaram o que tinham que andar, a gente teve uma geração de caixa muito grande, foi recorde de geração de caixa, foram 424 milhões de geração de caixa, e a gente conseguiu melhorar as nossas margens, né? A gente melhorou margem bruta, melhorou margem líquida, comparado ao ano de 2022, então a gente está bem satisfeito com os resultados de 23, e só antes da gente continuar com a apresentação institucional, ressaltar que a gente está preparado para fazer um 24 ainda melhor, né? Então, vamos passar aqui, posso voltar, por favor, Gustavo? Aí a gente vai passar um pouco pelo que a gente faz, né? Então, a gente gosta de fazer grandes empreendimentos residenciais para baixa renda, com muito lazer, segurança por um preço acessível. Então, aí na tela você tem algumas fotos de alguns empreendimentos já entregues, né? Então, o primeiro deles é na Barra Funda, aqui em São Paulo, um empreendimento que a gente lançou em 2020. Ele já está sendo entregue aí a última fase, né? Você tem lá mais de 1.000 unidades que foram construídas nesses empreendimentos. Você tem um segundo empreendimento que mudou a zona norte do Rio de Janeiro, lá em Irajá, são 1.940 unidades, também foi lançado a última fase dele lá em setembro de 2020, né, já está todo entregue, tá? E o terceiro é de um produto um pouco mais econômico que a gente fez lá em São Gonçalo, né? Também são 2.000 unidades, são 5 fases, a gente ainda tem um terreno para desenvolver uma sexta fase lá, um empreendimento que ficou muito legal, muito bacana, a última fase também foi lançada em 2020, né? Só para trazer um pouco do que a gente faz. Pode passar, por favor. O segundo slide aqui da apresentação mostra onde a gente trabalha. Eu já disse que a gente trabalha prioritariamente nas regiões metropolitanas de São Paulo e do Rio de Janeiro. A gente fechou o ano de 2023 com 31.000 unidades em construção. A gente tem 4% do share na região metropolitana de São Paulo, a gente tem 9,5% do share na região metropolitana do Rio de Janeiro. Então, a gente vê muito espaço para continuar fazendo, crescendo nessas duas regiões. Pode passar, por favor. Quem compra nossos produtos são prioritariamente jovens casais, tá? A maioria entre 20 e 40 anos, né? A grande maioria predominante entre 20 e 30, o segundo em 20 e 40 anos, que ganham entre 4 e 12 mil reais de renda familiar, né? Então, se a gente pensar no nosso entorno, quantas famílias a gente conhece que ganham entre 4 e 12 mil reais de renda familiar? É um universo muito grande, né? Tem muita gente, tem muita demanda, a demanda está bem aquecida, as condições de financiamento melhoraram, e essas famílias, graças a Deus, essas jovens famílias têm conseguido comprar o seu primeiro imóvel, têm viabilizado esses empreendimentos, né? Pode passar, por favor. Aí é um gráfico que explica muito a diferença entre um financiamento imobiliário tradicional, que é o gráfico do meio, contra o gráfico mais à esquerda, que é um financiamento que usa o crédito associativo. Lembrando que o crédito associativo, ele vale não apenas para o programa Minha Casa Minha Vida, mas ele também vale para a chamada faixa 4 aí, o SBPE, que é aqueles empreendimentos que a gente lança fora do programa Minha Casa Minha Vida, ele se aplica também, né? Basicamente, você consegue ter um empreendimento que tem um fluxo de caixa positivo do começo até o final. Se você comprar direito o terreno, o que a gente considera comprar direito o terreno? Ou você compra esse terreno em permuta, ou quando for em dinheiro, você paga ele
em parcelas para casar aí com o fluxo, né, e você conseguir, então, não ter que aportar dinheiro nesse empreendimento. E a nossa disciplina é que se a gente consegue fazer isso em um empreendimento, em 2 empreendimentos, em 3 empreendimentos, em todos os nossos empreendimentos, a gente vai conseguir ter uma empresa que gera caixa, que tem um fluxo positivo. E acho que essa é a nossa grande virtude, é assim que a gente trabalha há muitos anos e a gente pretende continuar crescendo, fazendo dessa mesma forma, né? Você tem, para ter sucesso nesse modelo, você tem que lançar, vender rápido, repassar seu cliente rápido para o banco, ele pega o financiamento e aí você já pega o financiamento para aquela unidade habitacional inteira. Então, esse é o grande sucesso do modelo de negócio da Cury. Pode passar. Se eu puder adicionar, Ronaldo, Gustavo, se você puder voltar, só um slide, então só para o pessoal entender, o da esquerda é um fluxo de crédito associativo com repasse na planta. A diferença ali da média e alta renda é que você vai, né, pagando para a construtora e ao final, quando você entrega as chaves, é que você recebe o grande aporte ali do financiamento imobiliário, né? No caso da Cury, que atua com baixa renda, então a gente já recebe essa transferência com a Caixa Econômica Federal, logo em sequência da venda que ocorre no lançamento. E isso ajuda muito, porque eu transfiro também os riscos. Então, o montante que a Caixa está financiando, ela vai me devolver, né, vai me pagar conforme eu avanço a obra. Avancei 10% da obra, eu recebo 10% daquele montante financiado para o cliente. Da minha parte seria isso, adição, pode avançar. Aí a gente passa um pouco pela nossa história, né? A empresa foi fundada nos anos 60, ela cresceu bastante nos anos 70, milagre econômico, ela sobreviveu aos anos 80, né? Por que a gente diz que ela sobreviveu aos anos 80? Nosso negócio, ele é fundamental que o cliente tenha linha de crédito, que ele consiga pegar financiamento imobiliário. E nos anos 80, acabou o financiamento para baixa renda. Como é que a Cury sobreviveu àquele período, né? Fazendo obra para terceiros, fazendo grupo de investidores e construindo a preço de custo, cobrando taxa de administração, aqueles empreendimentos para classe um pouco mais alta aí, onde a gente mesmo financiava a compra dos imóveis porque não tinha crédito para o cliente, né? Foi uma época muito difícil, né? Nos anos 90, o governo volta com os programas habitacionais, através da Caixa Econômica Federal, volta a aparecer linha de crédito para esses clientes. Claro que eram programas menores, as taxas de juros oferecidas eram maiores, o prazo de financiamento era menor, menos gente conseguia comprar, a idade média dos caras que conseguia comprar era 35, 40 anos, não era 20 a 30 como a gente vê hoje, né? O cara tinha que juntar, esperar mais tempo, a família tinha que esperar juntar mais dinheiro para conseguir dar a entrada e conseguir pegar seu financiamento, era muito mais difícil, né? Mas a gente estava lá, persistindo, resiliente, trabalhando para baixa renda. Em 2007, a Cury fez uma joint venture com a Cyrela, né? A Cyrela, que tinha feito seu IPO em 2005, ela estava capitalizada, ela sofria uma pressão para crescer, ela entendia que um dos caminhos era entrar na baixa renda, ela saiu fazendo uma série de joint ventures pelo Brasil, e uma delas foi com a Cury, né? Para nós, Cury, o que foi importante dessa joint venture? Além da governança, do dinheiro que foi aportado aqui, que não foi tanto, né, foram 30 milhões na operação, a capacidade de crédito. O Grupo Cyrela aumentou a nossa capacidade de crédito. A gente tinha crédito para fazer 2, 3 empreendimentos de uma vez. Com o Grupo Cyrela, como avalista, nos possibilitou crescer e a gente conseguiu fazer mais empreendimentos ao mesmo tempo. Os resultados desses empreendimentos foram muito bons, né? E com isso a gente foi ganhando confiança do mercado e hoje, né, a partir de 2018, a gente conseguiu um bom limite de crédito, uma boa capacidade de crédito, e daí a gente se preparou para fazer o nosso IPO.
No meio do caminho, em 2009, surgiu o programa habitacional Minha Casa Minha Vida. Como eu disse, a gente tem 5 produtos, a gente, em algum momento lá atrás, estava focado nos produtos mais econômicos, né, para as famílias de menor renda, né, porque a gente entendia que naquele momento eles estavam atrativos, eles tinham uma margem boa, né, de lá para cá, esses produtos foram perdendo um pouco de atratividade e a gente foi, então, mudando o perfil do nosso produto para os produtos de faixa mais alta, né, prioritariamente para as faixas mais altas. Né. Em 2020, a gente fez o nosso IPO, e de lá para cá, a gente entregou tudo que a gente prometeu, graças a Deus. A gente também entrou de cabeça, a gente sempre praticou o famoso ESG, as 3 letrinhas aí, do ESG, né? Mas aí a gente aprendeu que não basta fazer, você tem que mostrar o que você faz. Então a gente começou o processo de certificar, quantificar tudo o que a gente fazia e certificar o que a gente fazia. E a gente começou a organizar isso, publicou ano passado o nosso primeiro relatório de sustentabilidade, também no ano passado a gente conseguiu uma nota legal no CDP, e acho que a meta aí de médio prazo, curto prazo, é que a gente consiga entrar para o ISE da B3, que essa é a nossa meta aí de sustentabilidade. Pode passar, Gustavo, por favor. Pode passar. Aí é só para mostrar que o mercado imobiliário representa 9% do PIB do país, o que é muito baixo quando comparado a outros países do mundo. A gente sabe que o mercado imobiliário brasileiro ele tem 2 fontes de funding principal aí, que é o FGTS, que já está no seu limite, os recursos de poupança, que já passou do seu limite, né, e o mercado de capitais, que tem muito a se desenvolver ainda. Então, se a gente conseguir destravar, esse negócio pode aumentar a participação, crédito imobiliário pode aumentar, dobrar, triplicar a sua participação no PIB, é isso que a gente acredita. Se eu falar um pouco aí do cenário econômico, pode passar, por favor. O déficit habitacional é imenso no Brasil, a gente traz dados aí, principalmente nas regiões metropolitanas de São Paulo e do Rio, onde a gente atua, só para vocês entenderem o racional por trás disso, né? Em São Paulo você tem, na região metropolitana, 20 milhões de habitantes, no Rio de Janeiro você tem mais 10 milhões de habitantes, são 30 milhões de habitantes. E só nessas 2 regiões metropolitanas você tem um déficit habitacional de 1,5 milhão de moradias. É muita coisa, tá, pessoal? Pode passar, por favor. Pode passar. Ali só dizia que, prioritariamente, né, o déficit habitacional ele é de famílias que pagam ônus excessivo de aluguel, né? E se o governo conseguir manter essas condições favoráveis aí de financiamento, essas famílias têm tudo para comprar um imóvel, para financiar um imóvel, porque às vezes a parcela de financiamento dele é mais barata do que o aluguel que ele mora, né? Então, compensa, vale a pena, tem uma demanda muito grande. Aí explica um pouco do programa Minha Casa Minha Vida, eu não vou me alongar muito aqui não, é só falar que quem ganha menos recebe uma ajuda maior. Ele tem uma taxa de financiamento menor e ele pode ter um subsídio para ajudar ele a dar a entrada, que é o grande pênalti aí das famílias para conseguir pegar um financiamento imobiliário. Pode passar, por favor. Aí você mostra que esse programa habitacional ele existe desde 2009, traz alguns números aí desde 2012 de quantas unidades foram contratadas por ano, quais são as expectativas aí para os próximos anos. O governo tem como meta, né, contratar 2 milhões de unidades no período de 4 anos. Tem um orçamento recorde de 106 bilhões no FGTS para que o governo consiga atingir suas metas. Então, é um cenário bem promissor, né? Pode passar, por favor. Aí são os orçamentos de 2021, 22 e 23 do FGTS. Quando você olha só para habitação, esse orçamento cresceu bastante. O governo tem dado prioridade para a habitação dentro dos financiamentos imobiliários, dentro do FGTS. Pode passar, por favor. Aí,
mais detalhadamente o orçamento, pode passar, por favor. Aí, como eu tinha dito, né, são as taxas de juros oferecidas para as famílias que ganham menos, que vão de 4% até 4,5%, até 8,1%. Essas são as taxas aí oferecidas pelo programa. Lembrando que o programa sofreu alguns ajustes o ano passado, deixando ele mais atrativo. Um deles foi o teto, que foi elevado até 350 mil, o prazo de financiamento, que foi alongado de 30 anos para 35 anos. Tudo isso ajuda a melhorar o affordability. E tem mais por vir. O governo já aprovou aí o RET de 1%. O que é? É um regime especial tributário. Hoje o setor paga 4% de imposto através do regime especial tributário, que é o RET 4. Né? Agora, o governo está dizendo que para famílias que ganham até 2.640, todas aquelas unidades que a gente vendeu para famílias que ganham até 2.640, a partir de julho, a gente vai, ao invés de recolher 4%, recolher 1%. Isso ajuda a viabilizar empreendimentos para essas faixas mais baixas, principalmente nas regiões onde a gente atua, que é São Paulo e Rio, que estava bem difícil de viabilizar empreendimentos e conseguir uma margem legal. Pode passar, por favor. Aí o aumento do prazo, o que causa na prestação de uma pessoa, de uma família, né? Então, ela torna muito mais viável. Acho que é só isso que a gente queria mostrar com esse slide. Pode passar, por favor. Aí são as taxas de financiamento imobiliário oferecidas pelo mercado, são essas linhas coloridas aí, e nessas duas barras mais escuras mostram as taxas do programa Minha Casa Minha Vida desde 2009. Né? Então, assim, elas são fixas, elas não mudam. Se a Selic sobe, se a Selic desce, essas taxas não mexem. Muita gente que não sabe disso. Né? Então, é só o intuito de mostrar isso mesmo, deixar isso bem claro para todo mundo. Pode passar, por favor. Aí, a gente vai falar um pouco do nosso Land Bank. O ano passado, a gente começou o ano com 10 bi de Land Bank, a gente fechou o ano com 14,5 bi de Land Bank, que é bastante, dá mais de 50 mil unidades, né? E aí, como a gente faz para comprar nossos terrenos, né? A gente passa pelo comitê, é muito importante para nós a qualidade do terreno. Acho que o grande compromisso que a gente tem com vocês é continuar crescendo com qualidade, comprando muito bem esses terrenos. Né? Pode passar, por favor. Aí é um outro ponto, a gente usa a alvenaria estrutural. A alvenaria estrutural, a gente foi muito questionado, Luci, na época do nosso IPO, por que a gente usava a alvenaria estrutural, enquanto nossos concorrentes usavam parede de concreto. Né? A gente já usou parede de concreto no passado, que é as formas metálicas, que é um meio de construir uma eficiência boa, só que para você trabalhar nas faixas mais altas do programa habitacional, principalmente nos grandes centros, São Paulo e Rio de Janeiro, você precisa usar o coeficiente máximo de aproveitamento que esse terreno permite que você use. Quando você usa as formas metálicas, você não consegue usar o coeficiente máximo de aproveitamento. Acho que essa foto ela ilustra bem isso, né? Você pode ver na imagem à esquerda embaixo os prédios em formato de L, os prédios em formato de U. Quando você constrói com forma, é muito mais difícil você fazer isso acontecer. A mensagem que a gente quer dizer aqui, que a nossa construção, quem já foi visitar uma das nossas obras, ou quem tiver interesse em ir, por favor, fica o convite, basta entrar em contato com a Nádia aqui para a gente agendar, vocês vão ver que a produtividade da nossa empresa é muito grande, o controle de custo é muito grande, a qualidade dos produtos é muito boa. Né? Então, a gente tem, sim, uma eficiência enorme nessa construção e a gente usa a alvenaria estrutural por dois motivos: para ser competitivo na compra desses terrenos e porque a gente só trabalha na região metropolitana de São Paulo e do Rio, num raio de 100 quilômetros de São Paulo e num raio de 100 quilômetros do Rio, aonde a gente já tem
uma cadeia de prestadores de serviço, de fornecedores, adequada para o método construtivo que a gente trabalha. Tá? Pode passar, por favor. Aí, aonde estava distribuído esse nosso Land Bank no ano de 2023? Então, estava bem espalhado em todas as zonas de São Paulo e todas as zonas do Rio, e também em Niterói, Santo André, Guarulhos, né? Então, é bem diversificado o nosso Land Bank na região metropolitana de São Paulo, na região metropolitana do Rio. Pode passar, por favor. Do quarto trimestre também, pode passar, por favor. Se você puder clicar no vídeo, por favor, esse é um lançamento que a gente teve na região do Porto Maravilha, no Rio de Janeiro. Eu acho que vale a pena mostrar um pouco do perfil dos nossos lançamentos, isso ilustra bem. Então, Porto Maravilha é uma região que foi revitalizada e foi pioneira em trazer moradia para essa região. De 2021, de julho de 21 até aqui, a gente já lançou mais de 5.000 apartamentos lá, tem mais de 90% vendido, tem mais por vir na região. Acho que vale a pena entrar nesse vídeo para entender o que foi feito lá, né? Ele mostra bem tudo o que aconteceu ali. Mostrou tudo bem, depois a gente mostra, deve ter acontecido alguma coisa aí, não sei. Aí ele mostra bem no começo tudo que foi feito na região ali do Porto, né? Obrigado, Gustavo. Se quiser passar para o próximo, por favor. Aí a gente tenta mostrar sempre o que está por vir, quais são os terrenos que estão por vir, né? Então, qual que é o tipo de terreno que a gente compra? A gente compra prioritariamente antigos galpões ou indústrias que hoje provavelmente o terreno vale mais do que o galpão, vale mais do que a indústria, e não vale a pena para o proprietário manter isso daí, né? A gente compra isso, como eu falei, ou em permuta, ou quando em dinheiro parcelado, depois da aprovação, para que o fluxo não prejudique o fluxo de caixa do nosso empreendimento, né? Como a gente gosta de comprar terrenos grandes, isso sim é possível, a gente tem conseguido repor o nosso land bank com qualidade, mantendo a mesma estratégia. São alguns terrenos aí, um na Lapa, aqui em São Paulo, um outro na zona norte aqui de São Paulo também, para mais 1.100 unidades, o terceiro ali é na zona sul, na rua Serra de Bragança, para mais 1.000 unidades, e o quarto terreno da foto aí, na Corifeu de Azevedo Marques, na zona oeste de São Paulo, para mais 1.500 unidades, que dá um VGV de 337 milhões. Pode passar, por favor, Gustavo. Mesma coisa no Rio de Janeiro, a gente tem mais terrenos em Niterói, a região, para quem conhece bem Niterói, quando você sai da Barca, vira à esquerda, ali é uma região bem central, a gente já lançou um empreendimento lá o ano passado, foi muito bem, deve ter mais lançamento lá esse ano. Temos mais terrenos na região do Porto Maravilha, temos terrenos na Zona Oeste, então esse terreno a gente acabou lançando aí no primeiro trimestre, esse terceiro terreno da foto, é um terreno em parceria com a Elbor, são 614 unidades que a gente lançou na Avenida das Américas, quem conhece bem o Rio de Janeiro é no Recreio, então é um lugar super prime. Temos mais outros terrenos lá no nosso land bank. Pode passar, por favor. Aí a gente fala dos 5 produtos que a gente tem, como eu disse, a gente tem feito muito pouca coisa dos produtos mais populares, a gente está no segmento mais econômico aí, mais perto da classe média do que nos mais populares, porque eles estão mais atrativos e a gente deve continuar assim nos próximos anos. É isso que a gente tem planejado. Com os ajustes que estão acontecendo aí no programa Minha Casa Minha Vida, pode ser que a gente aumente um pouco a nossa participação nos produtos aí de térreo mais 4 pavimentos, eles voltem a ser viáveis, tá? Eles estavam inviáveis para nós nos últimos anos, por isso que a gente fez muito pouco deles, né? Pode passar, por favor. Pode passar, por favor.
Aí a gente fala das vendas, a gente tem uma força de vendas muito grande, mais de 1.500 corretores cadastrados em São Paulo, mais de 1.000 corretores cadastrados no Rio de Janeiro. A gente julga uma velocidade de venda sobre oferta, que é a VSO, que é calculada dos últimos 12 meses, a gente julga uma VSO saudável acima de 60%. Como vocês podem ver no gráfico à esquerda, na parte de baixo do slide, a gente vem trabalhando com a VSO acima de 60% há muitos anos. Aqui traz desde 2016. Tá? O que aconteceu de 2021 para cá? Essa VSO aumentou. A gente vem trabalhando com ela acima de 70%. No ano passado a gente fechou quase com 75%, 74,5%, o que é muito, 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 muito saudável e muito importante para o nosso modelo de negócio. Né? Por que a gente consegue isso? Como eu disse, a gente tem um exército de vendas trabalhando para nós. Pode passar o próximo, por favor. E a gente oferece condições para os nossos corretores trabalhar. Né? Então, em todos os nossos empreendimentos, a gente faz um stand de vendas, com maquete, muitas fotos do lazer, para o corretor conseguir vender esse produto, e um apartamento decorado, mas super bem decorado, que é realmente para encantar. Né? Tem um videozinho aí, Gustavo, enquanto o Ronaldo está falando, nessa parte azul, se você puder ir clicando, vai mostrando exatamente o que ele está descrevendo. Desculpa, Ronaldo. Não, imagina. Obrigado, Nádia, por lembrar. Né? Então, aí mostra um pouco disso que eu estou falando. Além disso, a gente faz uma captação muito forte. A gente dá recursos para que os nossos corretores façam captação online. Na Cury Vendas, em São Paulo, na Cury Vendas do Rio, a gente tem um estúdio para que esses corretores consigam gravar vídeos, colocar nas redes sociais, YouTube, para prospectar seus clientes. Né? Então, como a gente tem muitos corretores, eles acabam atingindo bastante gente, trazendo bastante gente, a conversão acaba sendo muito grande, né? E atribuo, além da localização, do produto certo, ao preço certo, mas essa força de vendas também é um pouco do sucesso das nossas vendas, né? Como é que a gente consegue ter uma venda muito, muito, muito boa. E a gente só trabalha São Paulo e Rio. Então, todo mês a gente tem novos produtos e a gente consegue cativar esses corretores trabalhando para nós. Isso ajuda bastante a manter e a crescer essa força de vendas. Pode passar o próximo, por favor. Algumas estatísticas aí, né? Então, a gente traz aí que a taxa de juros média do cliente da Cury está em 7,6%, né? Isso aconteceu aí no quarto trimestre de 23, né? A gente tem, o nosso cliente pegou um subsídio médio de 5,3 mil reais no quarto trimestre, que dá um subsídio médio de 2,3 mil reais por unidade no ano de 2023. Né? A maioria dos nossos clientes pegou financiamento imobiliário, alguns poucos aí, 11% no quarto trimestre e 12% no ano de 23, fizeram tabela direta conosco. Né? Pode passar, por favor. Como eu disse, a gente tem mais de 1.500 corretores cadastrados em São Paulo e no Rio de Janeiro. A gente tem um app para o nosso corretor que facilita muito, tem todas as informações para esse corretor. A gente dá condições de trabalho para esse cara, para ele saber o que falta para ele fechar a venda, quais documentos faltam para o cliente trazer para conseguir pegar o financiamento imobiliário, porque ele acaba recebendo só depois que o cliente pega o financiamento imobiliário. Então, para ele é muito importante vender e fazer que o cliente consiga pegar o financiamento imobiliário. E aí a gente tem um app que ajuda muito esse corretor, dá condições reais para ele aí para poder fazer esse atendimento, esse acompanhamento, esse monitoramento. Né? Outra coisa importante que a gente tem é o programa Chega Mais Cury, que é um programa de incentivo aos nossos clientes. Se ele
pagar a parcela de pró-soluto em dia, que é aquela parte que nós financiamos para o cliente, e pagar o financiamento do banco, a cada 6 parcelas ele ganha uma. Isso é para incentivar a adimplência, né? E a gente apertar um pouco aí o cliente que está inadimplente. Isso tem dado bons resultados. A nossa carteira é muito saudável, ela está aí em 1,3 bi, e está super bem controlada, está super bem administrada, dá uma segurança muito grande para nós. Pode passar o próximo, por favor. Aí, a gente entra no financeiro, é a parte final aqui da apresentação. Como eu disse lá no começo, a gente vem crescendo o banco de terrenos, a operação está muito saudável, né? A gente vem crescendo em lançamentos, vem crescendo em vendas. Se você pegar aí o CAGR de banco de terrenos, cresceu o suficiente para suportar o nosso crescimento, os lançamentos, as vendas, os repasses, a engenharia e a geração de caixa. É a prova dos 9, né? Para provar que tudo isso está funcionando é a geração de caixa. Né? Pode passar o próximo, por favor. E aí, os financeiros, a receita vem crescendo ano a ano, o lucro vem melhorando, a margem vem melhorando, o lucro líquido, a margem líquida, o ROI, dividendos, a gente segue a mesma política de pagar dividendos e com uma dívida líquida negativa, um net cash, né, o que é muito importante para o nosso modelo de negócio também. Pode passar o próximo, por favor. Pode passar o próximo, acho que já está, o resumo já está aí. A gente mostra o nosso conselho, o conselho é formado por 2 pessoas da Cury, que sou eu e o Fábio Cury, que é o nosso presidente, 2 pessoas da Cirela, que é o Miguel, que é o CFO da Cirela, e o Rafa Horn, e são 2 independentes, o Caio Castro, que é da RBR Investimentos, e o Luiz Frença, que é presidente da Abraim, que ele foi vice-presidente de crédito imobiliário do Banco Itaú. Também falar que a gente tem 43% de free float, falar um pouco desse free float também, que são as ações que estão disponíveis para ser negociadas na Bolsa. A gente tem visto o gringo saindo da Bolsa, né, nos últimos meses, aí, nas últimas semanas, e é com muita satisfação que eu posso dizer que mais de 50% desse free float, para nós, é o inverso, né? Ele está na mão de investidores estrangeiros, isso vem crescendo semana após semana, né? Então, a partir do momento que a gente se tornou líder do segmento, né, em market cap, eu acho que atraiu a atenção do gringo, e o fato da gente ter entregado tudo aquilo que a gente prometeu também trouxe a atenção do gringo, né, para o nosso papel. Pode passar o próximo, por favor. Aí mostra um pouco da nossa diretoria, é uma diretoria que joga junto há muito tempo, que tem muita experiência. Fábio Cury como presidente, Paulo Cury como vice-presidente de engenharia, Leonardo Mesquita como vice-presidente de vendas e novos negócios, João Mazuco como diretor financeiro, Sabrina Ribeiro como diretora de operações, Giuseppe Vergara como diretor de produção de engenharia em São Paulo, Davi Nuno, diretor de engenharia no Rio de Janeiro, e a Bruna Santini como a nossa diretora de incorporação. É um time que joga junto há muitos anos, tem sangue no olho, faca no dente, e está pronto para fazer essa empresa crescer, continuar crescendo. Pode passar o próximo, por favor. Bom, a gente pretende continuar aí nos próximos anos sendo um dos líderes do mercado, a gente continua focado só em São Paulo e Rio de Janeiro, a nossa estratégia segue sendo comprar bons terrenos, bem localizados, né? E continuar dando bons resultados, pagando bons dividendos para os nossos investidores com ROI acima da média do mercado. É isso. Lucy, devolvo a palavra para você, para a gente abrir aí para uma sessão de perguntas e respostas. Muito bem. Bom, antes de iniciar as perguntas, que devem ser feitas via chat do YouTube, eu queria agradecer a parceria
já havia te falado isso privadamente, né, agora publicamente, né, e essa primeira reunião, né, o que confere a vocês o selo bronze de primeira reunião, aqui está sendo projetado, o selo assiduidade da PMEC, ela vai, digamos assim, acumulando, né, e mudando de patamar, agora é bronze e vai subindo. Hoje nós temos empresas com mais, já na categoria esmeralda, mais de 25 anos de reuniões consecutivas, então eu convido a vocês a continuarem, né, todo ano a fazer reunião com a gente, tá? E na sequência o que acontece é que os analistas e investidores que estão assistindo à reunião, eles vão preencher um questionário, né, e essa reunião vai ser avaliada, né, e a gente dá o retorno para vocês, e reuniões, as mais bem avaliadas, inclusive, concorrem para o prêmio qualidade, né, então, muito obrigada pela parceria, Nádia e o Ronaldo. Bom, então, eu recebi uma pergunta aqui, do JP Morgan, do Jonathan Coutras, e ele pergunta o seguinte: bom, primeiro eu te parabenizo, viu, Ronaldo e Nádia, pela trajetória da Cury, tá? E ele é uma pergunta sobre Land Bank, tá? Então, assim, qual o nível ótimo de Land Bank para o novo patamar de lançamentos? Podemos pensar em 3 anos como suficientes? Como isso muda o capital alocado em terreno? Obrigado. O Jonathan Coutras, do JP Morgan. Obrigado, Jonatas, bom dia, obrigado pela pergunta, obrigado pelo prestígio, excelente pergunta. Land Bank é um grande desafio para qualquer empresa do setor imobiliário. A gente reputa aí como um dos principais desafios. É muito difícil você repor o Land Bank com qualidade. Acho que a empresa tem que ter muita disciplina, e é o que a gente faz aqui. É uma área onde toda a diretoria se envolve, o presidente se envolve muito na escolha do bom terreno. O que mudou nos últimos anos para nos ajudar, para nos favorecer? Então, em São Paulo, você teve uma revisão no plano diretor e na lei de zoneamento que aconteceu ano passado, que nos ajuda bastante. Ele traz muitos benefícios, principalmente para quem trabalha com habitação de interesse social e de mercado popular, amplia aonde a gente pode desenvolver novos empreendimentos. Então, se você pegar aí, ao longo de todas as estações de trem, metrô, só para tentar dar um exemplo, né? E ônibus, terminal de ônibus, você tinha um raio que você podia construir habitação de interesse social, que você tinha os benefícios. Esse raio acabou de ser ampliado em 200 metros. É muito. A competição por terrenos em São Paulo, ela é gigantesca, né? Mas essas alterações no plano diretor, elas abrem uma possibilidade que dá uma amenizada nessa disputa por novos terrenos, cria novas áreas, novos espaços onde a gente antes não podia construir, ou era muito difícil construir. Eu só podia construir prédios até 9 andares, ou só podia fazer 1, 2 vezes a área do terreno, agora eu posso fazer 6 vezes a área do terreno. Então, isso abre muito espaço, né? Então, é super importante isso. Rio de Janeiro também passou por uma mudança. O plano diretor do Rio de Janeiro, ele era muito antigo, ele era dos anos 60. O ano passado foi aprovado uma mudança no plano diretor e na lei de zoneamento, o mesmo conceito de São Paulo, privilegiando os corredores, privilegiando aonde tem transporte público, ou seja, aonde você vê as estações de trem, de metrô do Rio de Janeiro, cria-se um raio onde possibilita você fazer empreendimentos onde você não podia fazer esses empreendimentos antes. Nível ótimo, Jonathan. Assim, a gente tem um colchão aqui de 50 mil unidades que nos permite ficar 1, 2, 3 trimestres sem colocar nenhum terreno para dentro. Se não aparecer nenhuma boa oportunidade, se a gente não conseguir encontrar algum terreno que a gente compre do jeito que a gente quer comprar, né, se a coisa estiver difícil, mas, graças a Deus, isso não tem acontecido, a gente tem encontrado boas oportunidades nas condições
que a gente está acostumado a trabalhar, a gente tem conseguido colocar bons terrenos para dentro. É importante dizer que antes a gente estava vendo que o programa ia sofrer alguns ajustes, a gente percebeu que o mercado estava muito aquecido, a gente então dobrou o nosso time de novos negócios em São Paulo, dobrou o nosso time de novos negócios no Rio de Janeiro, a gente fez a nossa parte, a gente investiu nisso, e a gente conseguiu crescer o nosso land bank, encontrando boas oportunidades, sem mudar a alocação de recursos da empresa, sem colocar dinheiro na frente, sem ter que mudar o jeito de trabalhar. E acho que é assim que a gente quer continuar trabalhando. Essa folga que a gente tem hoje aí, de 2 anos e meio, 3 anos e meio no nosso land bank, ela é suficiente, mas a gente sabe que ela é curta, não é muito comprida, né? E acho que esse é o grande desafio. A gente acorda aqui todo dia, tem gente aqui buscando novos terrenos, novas oportunidades, e o nosso compromisso com vocês é que a gente só vai colocar para dentro o que realmente for bom. O que não for bom, a gente não vai em frente. Tenho aqui uma pergunta da equipe técnica da PMEC, com relação, vocês definiram bem, né, a área de atuação de vocês, as 2 regiões metropolitanas, que realmente concentra uma boa parte da população brasileira com uma robusta demanda, né, um déficit habitacional. Vocês têm pensado em outras regiões metropolitanas? Não, e eu explico por quê. Né? Como eu disse ali no slide, a gente ainda tem menos de 4% do share em São Paulo, a gente tem menos de 10% do share do Rio, tem muito espaço para a gente crescer em São Paulo e no Rio. Então, assim, a gente já chegou a estudar no passado, né, olhar outras regiões metropolitanas. Eu vou usar aqui Porto Alegre como um exemplo, tá, de uma região metropolitana que a gente estudou há alguns anos atrás. Ali você já tinha outras grandes empresas estruturadas trabalhando, por exemplo, MRV, Tenda, Direcional, e uma série de empresas menos estruturadas, que são os players locais. O tamanho do mercado, naquele momento, se a gente fosse trabalhar lá, e quem estava nos oferecendo terrenos ou mercado lá, uma outra empresa listada que trabalha no segmento de média e alta renda, que é a Melnick. Ele estava oferecendo terrenos aí para nós, para a gente fazer empreendimentos de baixa renda, e a gente ia ter que fazer parceria com eles e ameiar esses terrenos. Né? A gente ia conseguir lançar, no máximo, 500 milhões por ano. A nossa parte daria ali 250 milhões por ano. Poxa, 250 milhões por ano, a gente lança 2 empreendimentos, um em São Paulo, um no Rio a mais, e a gente consegue. E para fazer esses 500 milhões por ano, a gente ia ter que criar um escritório de engenharia, um escritório de novos negócios, ia ter que criar uma estrutura, mandar diretor para controlar isso daí. Para nós, não valia a pena. A gente chegou à conclusão de que não valia a pena. Então, assim, olhando para frente, tem muito espaço para a gente crescer nesse raio de 100 quilômetros de São Paulo, nesse raio de 100 quilômetros do centro do Rio de Janeiro. Ainda tem muita oportunidade, muito espaço para a gente continuar crescendo aqui, sem ter que olhar para novas praças. Bom, obrigada, equipe da PMEC, e o Jonathan também agradece pela resposta de vocês sobre o banco de terrenos, tá? Tem outra pergunta, dessa vez é do Marcos Duarte, que é da Click Invest, e também parabeniza vocês pelos resultados e pela própria apresentação em curso, e ele gostaria de saber sobre a sustentabilidade utilizada nos projetos e uma breve explicação do ESG na companhia. Muito bem. As práticas ESG, né? Obrigado, Marcos. Nádia, essa eu passo para você. A Nádia é uma das líderes da nossa comissão ESG, que foi criada em 2020, logo após a gente se tornar uma empresa listada. Nádia, por favor. Obrigada, Ronaldo. Bom, obrigada pela pergunta. Esse é um tema que é muito importante para a gente aqui na Cury. A gente tem, né, nessas 3 frentes, ambiental, social e de governança, vários projetos. Nos canteiros, assim, a gente já tem várias práticas de águas de reuso, correta
distribuição ali dos resíduos, a gente tem programas voltados para a saúde mental dos trabalhadores, né, então indo um pouco aí para o lado do social, temos também uma coisa que é muito importante, a gente tem um programa de diligência chamado G-Certifica, para verificar toda a documentação e como que tem sido essa jornada de sustentabilidade também dos fornecedores, né, Lúcia? Porque não adianta a gente trabalha com muitos fornecedores, a construção civil, nós temos ali, eu diria que 10 a 15% de profissionais CURI, mas toda a construção, ela depende muito dos empreiteiros, então é muita gente trabalhando, e a gente precisa que os fornecedores venham com a gente também nesse desafio. Então, a gente tem muita coisa também voltada para os fornecedores, para conscientização, a gente tem toda uma fiscalização de documentação, de processo de saúde e segurança dentro dos canteiros. E assim, o que a gente vem fazendo do ponto de vista de estrutura dessa área de sustentabilidade? Como o Ronaldo falou, eu sou uma das líderes da comissão de ESG aqui na CURI. Essa comissão, ela tem 21 gestores de toda a empresa, tanto de São Paulo quanto do Rio. Então, eu tenho pessoas de contabilidade pensando em sustentabilidade, eu tenho pessoas de marketing, eu tenho pessoas da área de qualidade, tenho pessoas voltadas de compliance, que essa é uma outra questão muito importante, você ter certeza que tem um canal de denúncia muito forte, o nosso código de conduta que ele está sendo ali levado à risca. E dentro dessa jornada, além da comissão, a gente tem como meta entrar no índice de sustentabilidade empresarial, que é o ISE, da B3. Para isso, o ISE ele é um grande questionário, né, a gente brinca que é o nosso vestibular aqui, que a gente vem avançando nos planos de ação, de forma a gente ir ali contribuindo com as questões e sabendo que a gente vai conseguir avançar e entrar para esse índice. Tem várias questões que fazem parte dessa jornada. Então, eu tenho os itens de ação, eu tenho o CDP, que é um outro questionário, a gente conseguiu uma nota de corte para a gente poder participar do ano passado para cá, e aí uma coisa vai costurando com a outra, Lúcia, porque é o seguinte, uma coisa muito importante é você conseguir um inventário das emissões de gases de efeito, os gases que realmente têm algum impacto no meio ambiente. Para isso, então a gente contratou ano passado a DIP ESG, que ela está ajudando a gente a levantar esse inventário. Porque quando eu tenho o quanto eu gasto de inventário, eu consigo depois formar o meu compromisso de redução. Como que eu vou reduzindo esse impacto desses gases dentro das minhas construções? Eu troco o meu fornecedor de energia, eu posso ver ali uma energia renovável, eu posso fazer toda a descontaminação, a gente não comentou muito sobre isso, mas a construção civil, para cada terreno ali que o Ronaldo comentou, em muitos terrenos a gente faz um processo de descontaminação desses terrenos. E isso eu brinco que é o inventário do bem, né? Então ele reduz ali o meu impacto no meio ambiente. E então é um processo muito grande. Você imagina assim que hoje a gente tem 32 mil unidades em produção, muitos canteiros, 62 canteiros, e a gente vai fazendo esse inventário de tudo, gente, desde o uniforme ali que é utilizado, tudo isso tem um impacto, e esse inventário é um passo extremamente importante que a gente está finalizando junto com a DIP esse ano. A partir do inventário, você sabe a sua base, quanto que eu gasto. E a partir daí a gente vai fazer as nossas metas de redução, com várias frentes, como eu comentei. Então, economia circular, quando eu reduzo a utilização dos meus resíduos, ou se eu faço a correta coleta desses resíduos, tudo isso são frentes que a gente tem muito importantes aí para avançar nessa jornada. Outra coisa muito interessante que aconteceu agora, em 2024, a gente vai estar até
passando aqui em primeira mão para vocês, é que a gente está estruturando realmente, além da comissão, a gente vai ter uma área voltada para a sustentabilidade. Isso é um passo muito importante aqui para a Cury, então a gente vai ter uma gerência cuidando disso, também das certificações, uma coisa vai linkando a outra, a gente também está aplicando para a certificação do 14.001 e da 45.001, que são certificações voltadas para o meio ambiente, saúde e segurança. Tudo isso vai estar embaixo dessa gerência de sustentabilidade. Então, realmente é um assunto que legal que veio essa pergunta, porque está muito aqui na cabeça de todo mundo esse assunto. Se eu puder completar, né, a gente já pratica isso há muitos anos, viu, Luci? É que a gente nunca teve a preocupação, a disciplina de quantificar e de certificar. Né? Agora a gente começou, desde 2020, a certificar, esse processo de quantificar e certificar tudo isso. Né? Até para provar que a gente faz, como a gente faz. Quem tiver mais interesse, como a Nádia falou, a gente tem o relatório de sustentabilidade 2023, a gente está preparando de 2022, né, que foi publicado em 23, estamos preparando o de 2023, deve ser publicado aí no mês que vem, né, ou em maio, no máximo, mas aonde a gente vai trazer tudo aquilo que a gente faz, tem bem detalhado tudo que está sendo feito nessa questão. Acho que tem uma outra coisa bem interessante dos canteiros que a gente está trazendo do ponto de vista social. Lúcia, olha só que interessante, a gente está trazendo um programa junto a uma ONG para aumentar o número de mulheres no processo da construção civil. A gente já tem o Elas no DAT, que é um programa que a gente faz a formação das mulheres, isso para serviços pós-entrega, e elas vão lá na sua casa e fazem aquele reparo pós-entrega, e é muito interessante porque tem muitas mulheres que moram sozinhas ou deixam seus filhos em casa e elas preferem receber uma mulher para fazer a manutenção do que receber um homem. Às vezes tem um filho, uma filha adolescente em casa, ela prefere receber uma mulher. E a gente está estendendo esse programa para a Cury Install, para toda a parte de hidráulica e elétrica nas obras. Isso é muito importante. Essa ONG, ela também tem um viés social, porque ela resgata essas mulheres da comunidade em situações vulneráveis, para justamente elas terem a formação, e é muito emocionante, porque muitas vezes é o primeiro diploma que elas têm na vida delas. Então, tudo isso faz parte, a gente tem um carinho enorme por esse programa, e a gente também está vendo essa questão da diversidade aqui. Temos também uma comissão de pessoas, eu sou a líder da comissão de mulheres e de PCD, e temos também os grupos de raça e de LGBT, e a gente está, de fato, olhando com muito cuidado para essa questão da diversidade também. Bom, Nádia e Ronaldo, parabéns pelas iniciativas ESG. A pergunta foi do Marcos Duarte, mas eu também agradeço, porque nós da PMEC Brasil nos envolvemos muito, né? Somos até pioneiros nessa questão, desde os primórdios do balanço social, né? E essa iniciativa, então, esse projeto que você colocou aí, de colocar as mulheres no trabalho da manutenção e da construção, é muito interessante. Acho que é o mundo de hoje, né? Verdade. Tem muita mulher com a mão na massa. Bom, não tenho mais perguntas, então, do lado nosso da PMEC, peraí, deixa eu ver se tem. O Marcos está agradecendo muito, tá? E que diz que é muito importante para a análise deles, essas questões do capital humano e meio ambiente. Eu acho que... Ótimo. Reforçando o que eu tenho falado, né? Cada vez mais os analistas, até por demanda dos investidores estrangeiros, né, tem que aprofundar aí também, porque agora nós temos, e logo, logo vocês vão estar envolvidos, acho que até já estão, né, a PMEC participa do Comitê Brasileiro de Pronunciamento de Sustentabilidade, né, que está saindo os primeiros pronunciamentos, que justamente é para as empresas, né, pronunciamento da transparência, né, das suas práticas ESG, né. Então, é isso. Do lado da PMEC Brasil, aqui não tem mais perguntas, então eu quero agradecer pela parceria, pela primeira reunião,
avisar os nossos analistas para preencher um questionário que vão receber posteriormente, de avaliação, e passo a palavra para o Ronaldo para suas considerações finais. Obrigado, Lucy. Obrigado, Gustavo, a todo o time da PMEC pelo convite. Para nós é uma honra. Obrigado pelo selo. A gente vai atrás do máximo, né, na estreitar esse relacionamento. Vamos virar diamante aí, sem dúvida, nos próximos anos. Obrigado pela oportunidade. Fica o convite para quem tiver interesse, só reforçando aquele convite que a gente fez no começo, gostaria de fazer no final, mais informações. Por favor, entrem no nosso site de RI, tem muita informação lá, entrem em contato conosco. Quem quiser, tiver interesse em visitar um stand de venda nosso, fazer uma visita guiada a um stand de venda, a uma obra, para entender direitinho como a gente faz, né? Também pode ir numa convenção de lançamento, que é muito legal, que é onde a gente interage com o nosso time de vendas, né? Dizer que é um privilégio estar aqui, agradecer a oportunidade e dizer que a gente continua fazendo o nosso maior propósito aqui, que é entregar moradia para quem realmente precisa, né? Construir casa para quem precisa é muito legal, trabalhar com isso e conseguir entregar bons resultados. A gente, né, da pessoa, acho que a empresa inteira tem esse mesmo sentimento, né, Nádia? Verdade. Obrigado, Lucy. Obrigada, Ronaldo, Nádia. Obrigada. E a PMEC também se coloca à disposição, se vocês quiserem fazer uma visita guiada em grupo, a gente se coloca à disposição para mediar, tá? Legal. Eu até conheço, estou contando para vocês, conheço e gostei muito de ver aquele projeto lá do Rio do Porto Maravilha, que eu circulo muito entre Rio e São Paulo, então ficamos à disposição também, tá? Tá joia. Perfeito. Muito obrigada. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau para todo mundo.